Fala aí, pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Caio, eu sou professor de Física e aluno de graduação aqui no ITA. E no vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, eu trouxe um convidado especial aqui no canal. Eu trouxe o Renzo. O Renzo foi meu aluno, acho que por 2, quase 3 anos, né? Ele era das aulas das Olimpíadas de Física. E o Renzo ele foi aprovado na Columbia University. E eu trouxe ele aqui para falar um pouco, não só sobre a aprovação dele, sobre quais são as expectativas, como que foi o processo e tal, mas também para falar sobre o que é que ele fez de extracurricular no ensino médio, que talvez tenha ajudado nisso, que o processo é um pouco diferente, não é só você fazer uma prova, que nem aqui no Brasil. Então é mais ou menos essa a ideia, a gente vai falar um pouco sobre estudos também. Então eu queria pedir, Renzo, para você primeiro se apresentar, falar um pouquinho sobre como foi sua trajetória e tal. Pô, cara, primeiro, muito obrigado por me chamar, né? Muito bom estar aqui. Gosto muito do seu canal, dos vídeos que você faz aqui de física e tudo mais. Enfim, meu nome é Renzo Norato, né? Eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia, mas, enfim, fiz o ensino médio aqui em São José, tanto que eu te conheci nas aulas de física, lá na escola, né? E é isso, cara. Enfim, depois do meu ensino médio eu acabei aplicando, vou pra Colômbia agora com o Fulbright, que é uma coisa bem incrível. E é isso, faço engenharia de computação, provavelmente com um minor ou em engenharia biomédica ou em economia, tenho que me decidir sobre isso ainda, mas acho que é isso. Cara, já começando então, você falou em Fulbright, né? Fulbright é com bolsa 100%, não é isso? Isso, sim. Então, só explica aí para o pessoal o que é que dá direito a essa bolsa, tem alguma bolsa financeira, dá direito ao alojamento e tal, para o pessoal. Então, essas faculdades americanas, se você for olhar lá no site deles, vai ter lá um negócio que chama o Cost of Attendance, né? Que é o custo para você ficar lá por um ano. Que costuma ser, assim, bastante absurdo, do nível tipo 100, 110 mil dólares por ano, sabe? Só que, se você for olhar, a maioria das faculdades vai ter uma seção chamada ajuda financeira, em que eles explicam, enfim, como que você faz para conseguir uma bolsa. A maioria das faculdades, tipo Ivy League ou Top 20, assim, tem bolsas baseado na renda da sua família, né? Quando a sua família ganha até tantos mil dólares por ano, você tem direito enfim, a não pagar nada, alojamento, tipo, comida, e que foi o meu caso em Colômbia, né? Ah, legal. Então, dá direito a alojamento, comida. Você recebe alguma bolsa para ficar lá ou não? Acho que não, né? Alguma bolsa Não, isso financeira? não, isso não. Mas eu Mas acho que aí, tem outras possibilidades de você receber, até da própria faculdade mesmo. Se não me engano, você pode dar, tipo, monitoria, ser tutor, tem umas coisas assim, não tem? Não sei se você isso, tem sabe muitos já ou não. trabalhos no campus que pagam muito bem, e Ah, aí, legal. geralmente, é o suficiente para cobrir. Ah, adoro. Só para contextualizar também pro pessoal, o Renzo, ele passou, o resultado saiu no começo desse ano, não foi, Renzo? Saiu em 18 de dezembro do ano passado. 18 de dezembro do ano passado, beleza. Mas as aulas lá, elas têm o início de semestre letivo um pouco diferente aqui no Brasil, né? Começa quando, Renzo? Lá? Setembro, é? Isso, as aulas começam em setembro. É, vão começar em setembro, então o Renzo ainda não foi para lá. Quem sabe depois que o Renzo for para lá, um ano depois a gente volta aqui para saber como é que foi a sua experiência. E cara, eu tenho muita curiosidade, velho, de saber como que funciona mais ou menos o processo de application na verdade eu vou fazer até outra pergunta depois. Você sabe, né? Você sabe pelas aulas que eu começo a falar, 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 Sim. mas pô, eu tenho amigos que estão em universidades exteriores também, você já deve até conhecer o Alip, né, e tal, amigos que estudaram comigo e que foram aprovados também. E eu acompanhei meio que de longe assim o processo, mas eu não tenho uma noção muito clara de como que é, cara. Então, tipo, como que funciona mais ou menos o processo? Tem umas provas que você tem que fazer, né, teste de língua inglesa e tal, mas tem coisas a mais também. Você consegue explicar para o pessoal como que funciona mais ou menos para você, o processo seletivo para você conseguir entrar nessas faculdades? Claro, então, eu acho que a maioria das pessoas, quando vai falar sobre, enfim, aplicação para faculdade e tudo mais, parece que o processo seletivo parece uma coisa meio mágica, assim, era na minha cabeça, pelo menos, né? É tipo meio. Pô, tá, a galera fica falando que você precisa ter isso e aquilo, tá, mas como que funciona, né? Na prática mesmo. É, Na prática, para você aplicar para a faculdade americana, muito provavelmente, tipo, tem exceções, tá? Mas, em geral, ou a faculdade vai ter uma plataforma própria, ou ela vai usar um negócio que chama Common App, que é a aplicação comum, né, para todas as faculdades. E aí lá, você vai ter que escrever alguns textos, e dependendo da faculdade, são mais ou menos textos, isso é bem único mesmo. E você vai ter que preencher uma parte com todas as suas extracurriculares,
que são coisas que você faz fora da escola, né? Uma parte com algumas honras que você ganha ao longo do seu ensino médio, que podem ser tipo prêmios, coisas que você, enfim, se orgulha de ter feito. E você tem que colocar, de novo, dependendo da faculdade, eles valorizam isso mais ou menos, suas notas em algumas provas. Então tem o SAT, né, que é o Enem americano, que é uma prova de matemática e inglês, que, enfim, é bem diferente do Enem em geral, a gente chama de Enem americano só porque é a prova mais geral que eles têm. E você precisa de alguma prova de inglês. Hoje em dia, a melhor prova de inglês que tem, e mais acessível pra gente que é brasileiro, é o Duolingo, né? Que, enfim, é muito Ah, bom e não tem que pagar US$ 1 trilhão para fazer provas mais caras. eu lembro que antigamente só tinha o TOEFL, não é? E o TOEFL é super caro para você fazer. E ele só é É, aplicado em alguns lugares específicos, não é ou não? É, isso, então. era um O TOEFL saco. era complicado. Viajar. É, então. Aí agora tem o Duolingo English Test que as faculdades aceitam também, né? Então a corujinha E, aí faz o bom aí para a humanidade. Cara, sim, com você certeza. falou que. Desculpa, pode continuar. Não, eu só falei que sim, com certeza, Ah, Dani. beleza. Você falou que tem que escrever uns textos para fazer a sua aplicação na universidade. Esses textos é mais ou menos sobre o quê? Assim, você tem que narrar sua trajetória. O que é que eles costumam perguntar, cara? Então, o maior texto e mais importante da sua aplicação, e esse é comum para todas as faculdades, você vai escrever um desses, vai mandar para todas as faculdades que você quiser aplicar, eles chamam de Common App Essay, né? Que é o seu. Ai, como eu falo isso? Meio que um texto da sua trajetória pessoal, assim. Aham, entendi. Você pode compartilhar alguma parte da sua identidade, alguma parte da sua história que você acha que vai ser valioso para o escritório de admissões. E esse é interessante que é bem pessoal. Então, tipo assim, uma coisa que não funciona tão bem, por exemplo, é você ficar falando sobre, eu fiz tal coisa e tal coisa durante o meu ensino médio, e, pô, ganhei isso, isso e aquilo, eles procuram mesmo descobrir mais como pessoa, assim. Então, você tem uns 650 palavras, que é mais ou menos uma página, para contar a sua história, assim, para mostrar quem que você é, para além, né, enfim, das suas notas e das suas conquistas. Entendi. Pô, legal, cara. E assim, é até interessante você falar isso, né? Porque às vezes o pessoal acha que para você aplicar para essa faculdade no exterior, conta só os caras que foram medalhistas internacionais e tal. É claro que conta muito você ter essas premiações, você ter feito alguma coisa diferente, mas se você for só um cara que fez várias coisas diferentes, foi ouro na IF, ouro não sei o que e tal, mas que não sabe como que eu posso dizer, não tem um storytelling bom da sua motivação, muito provavelmente, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu tô falando aqui, mas muito provavelmente esse cara tem uma chance de ser reprovado, mesmo que ele tenha grandes premiações e tal, porque ele tem que explicar a motivação dele, as universidades, pelo que eu entendo nesse processo seletivo, que é diferente aqui do Brasil, estão muito interessados, claro, além das socializações pessoais, mas na pessoa que você é, né? Não é isso ou não? Mais ou menos. Cara, é bem isso. Porque, Ah, assim, se legal. você essas top faculdades recebem o quê? Uns 60, 70 mil aplicações por ano? Então, assim, com certeza vai ter outro cara que foi ouro na IFA, tipo, tirou alguma outra medalha parecida com a sua e que tem um motivo melhor que o seu, digamos assim. Então. Então isso dá um ar muito mais subjetivo, né, cara? E assim, pô, é que esse é um sistema, velho, que deve ser muito difícil de aplicar, assim. Eu tô falando institucionalmente, assim. Pra faculdade, cara, deve ser super complicado. Deve ter uma logística muito grande de eles terem que ler várias essays, que são as redações, né? Não sei se é assim que vocês chamam, de ler essas coisas, além de avaliar os prêmios e tal. Porque, assim, o pessoal muitas vezes reclama aqui no Brasil que poderia ter um sistema mais semelhante, talvez, com o que é nos Estados Unidos. Então, talvez não ser 100% baseado numa prova, para incentivar o pessoal também a fazer outras coisas durante o ensino médio, às vezes algum trabalho voluntário, às vezes, pô, tô super interessado em computação no ensino médio. Eu vou começar a estudar, fazer algum projetinho aqui, no lugar de eu só ficar vendo matemática, física, química e tal. Mas é que eu não sei como é que funciona lá, não sei qual é a logística deles, mas deve ser uma logística super complicada. E, cara, aqui no Brasil, velho, se você considerar, por exemplo, o tanto de pessoas que faz o Enem, eu não sei quantas pessoas são, mas o tanto de pessoas que faz o Enem, imagina se tivesse esse processo para todo mundo, né, cara? Eu não sei se daria para aplicar, não é? Eu acho bem complicado, nas universidades brasileiras. Tipo, a gente teria que mudar muita coisa sobre a forma como a admissão funciona para o ensino superior para isso funcionar aqui. Muita coisa. Sim, então. E talvez, né, assim, eu conheço algumas faculdades aqui do Brasil que elas fazem isso, algumas faculdades particulares que fazem isso para conceder bolsa.
Por exemplo, o INSPER e o Intel em São Paulo, você está em São Paulo, né? O INSPER e o Intel, eles fazem isso, assim, eles têm o vestibular tradicional, mas para os alunos que querem ser bolsistas, agora eu não sei se é para todos os alunos que eles fazem isso, mas para os alunos que querem ser bolsistas, por exemplo, tem carta de recomendação, tem, é, tem entrevista, tem dinâmica em grupo e tal. Mas assim, eles conseguem fazer isso porque é um público muito mais restrito, né, cara? Se Sim. você fosse fazer isso a nível de Brasil, seria muito complicado. Seria muito complicado. É. Então, eu fui bolsista no Intel, né? Enfim, não peguei a oferta por causa de Colômbia. E foi a Ah, legal. faculdade brasileira que eu mandei, tipo, fiz o processo seletivo seriamente, justamente por isso, que era bem parecido com a application, aí não era tão fora do meu eixo, assim. Pô, cara, eu tenho amigos no Intel que estão. Tem um que tá faz um ano, tem outro que tá faz dois. Tenho uma aluna minha no Intel também, que foi aluna minha no CASD. E, cara, o pessoal só fala bem de lá, velho. O Intel, o INSPER, o pessoal fala muito bem, assim. É uma estrutura muito grande. Se eu não me engano, meio que os fundadores do Intel são sócios da BTG, não é? Uma coisa assim, não é? Isso Então. mesmo. Por um lado, isso é bem legal, né, cara? Você dá esse olhar mais subjetivo e conseguir conceder bolsas para uma educação de qualidade também em São Paulo e tal. Porque, pô, sinceramente, assim, os meus amigos, cara, nenhum deles, pelo menos os que foram, teria condição de se manter em São Paulo, assim, sem a bolsa do Intel, sem alojamento e tal. Aqui na verdade, tem agora também o IMPATEC, não sei se você já ouviu falar Não, ou não. O não. IMPA, Não. você sabe o que é o IMPA ou não? É um Instituto de Matemática Aplicada, né? Isso, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. É a maior instituição de matemática do Brasil. E assim, eu não sei se você sabe, eu até conversei com outro cara que eu conversei esses dias, que a nível de educação básica, o Brasil está no primeiro lugar de trás para frente dos índices. Assim, ele é muito ruim em educação básica e matemática. Mas a nível de educação superior, cara, assim, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e tal, pesquisa em matemática, o Brasil está no top 10 países do mundo, sabia disso ou não? E Não fazia muito ideia. disso se deve ao IMPA. E agora, até então, o IMPA ele era somente uma instituição de pós-graduação. Eles faziam mestrado, doutorado lá, pesquisa e tal. Mas agora eles estão criando uma graduação, que é o IMPATEC. E o IMPATEC, mano, se eu não me engano, é uma coisa assim: 70, 80% das vagas é para medalhista em Olimpíada de Matemática, e 20% das outras vagas são só pela nota de matemática do Enem, só que tem um plus ainda. Porque além de você ter que se enquadrar nisso daí, nessa primeira peneira, você faz uma entrevista, uma dinâmica em grupo e tal, que acaba se aproximando dessas universidades estrangeiras também, né? E assim, você só conhece uma árvore pelos seus frutos. A gente não sabe ainda como que vão ser os frutos do Empatec, porque começou esse ano passado, na real. Mas assim, Uhum. com toda certeza vão ser de qualidade, sabe? Então, Sim, eu acho é interessante como interessante. a nossa educação está começando a perceber, né? Como isso é valioso. Então, acaba que talvez para o ensino superior isso seja verdade, né? Mas para o ensino básico ainda continua engateando ali. É. Beleza, cara. Mas você vai fazer computação então em Colômbia? Vou fazer engenharia de computação. Ah, da hora, cara. E você comentou também sobre que você pode escolher um major e um minor, não é? Como que funciona isso daí? Então, isso também costuma ser bem único da faculdade. Mas em Colômbia em específico, você pode ter um major, que é o seu curso principal, onde você precisa pegar todas as aulas requeridas assim para poder se formar. E você pode escolher um minor, que é um curso que vai ser menor. Então, tipo, se eu for fazer engenharia biomédica, por exemplo, eu não vou pegar todas as aulas da engenharia biomédica, eu vou pegar só algumas principais ao longo desses 4 anos. Só que eu me formo com os dois diplomas, tanto engenharia de computação quanto da outra engenharia. Ah, legal, cara. Então você fez fazer um minor em engenharia biomédica, né? E Isso. assim, não necessariamente tem que ter uma relação entre os dois, né? Tipo, eu já vi um pessoal que fez o major em, sei lá, astronomia e o minor em ciências políticas, né? Tipo, não necessariamente tem que ter a ver, é isso? Exatamente. Pode fazer qualquer coisa, bem legal. Pois é, interessante, cara. Aqui no ITA tem um, assim, não comparando, porque ainda está meio incipiente, assim, mas tem um programa que se espelha nisso, mais ou menos. Então, por exemplo, eu estou formando engenharia de computação, eu posso fazer um minor em 6 outras engenharias, que é o que o pessoal chama de programação, programa de formação complementar. Aí tem, na verdade, um minor em ciência de dados, tem um minor em bioengenharia também e tal. Então é mais ou menos essa ideia. Você
se forma aqui com o diploma de engenheiro de computação ou de engenheiro eletrônico, que seja, mas com outro diploma de formação complementar em ciência de dados ou alguma coisa assim. E é Sim, mais ou menos nesse esquema, cara. Então, acho que eles se inspiraram, devem ter se inspirado nesse esquema das faculdades do exterior. Mas é legal isso daí de eles não obrigarem você a fazer um minor na mesma área do seu major, né? Então, sei lá, se você, pô, eu tenho interesse em ciência política, eu tenho interesse em sociologia, mas estou cursando um curso de exatas, parece que eles dão suporte, valorizam, na verdade, que você tem essa formação mais ampla, né? completamente, cara. Tanto que não existe pressão nenhuma para você fazer o curso por qual você foi admitido. Então, eu conheço pessoas que, por exemplo, foram admitidas para física em Colômbia e terminaram fazendo filosofia, sabe? Então, assim, você Nossa, só caramba. declara o seu curso no final do segundo ano de faculdade. Até lá, você vai escolhendo suas aulas. Pô, cara, que E. legal. Mas assim, você vai escolhendo, tem algum currículo básico ou você pode escolher qualquer aula? Sabe, você sabe falar ou não? Sim, então, em Colômbia específico, tem duas grandes instituições de graduação, né? Que é Columbia College e Columbia Engenharia. Eu tô na engenharia, e aí aqui a gente não tem, a gente não tem um currículo base muito forte. A gente só tem algumas aulas, requerimentos de exatas, e, enfim, algumas coisas de humanas, literatura e tudo mais. Agora, em um currículo base muito extenso. Então, assim, quando você se forma, tipo, quase metade das suas aulas vão ter sido desse currículo base. Então, você vai Caramba. ter aulas de, tipo, fronteiras da ciência junto com literatura e tudo mais. É bem interessante. Pô, é legal. Eu tenho alguns colegas também que estão, como eu falei, cursando fora, e eles falam que tem essas aulas mais de literatura, às vezes alguma coisa de escrita acadêmica e tal. Pô, interessante, velho. E assim, putz, eu odeio isso. Você sabe que em aula isso sempre aconteceu. Eu ia falar alguma coisa e eu esquecia, né? Sim. Mas pô, esqueci totalmente, cara. Mas, enfim, se era importante, em algum momento eu devo lembrar. Mas, pô, legal, né? Eles tentarem dar essa visão mais ampla para o aluno, assim. De certa maneira, aqui no Brasil, meio que você pode, dentro de uma universidade, cursar disciplinas de outras partes da universidade. Então, você está no Sim. Instituto de Física da USP, você pode cursar disciplinas do Instituto de Letras, se você quiser, sei lá. Uma coisa mais ou menos assim. Posso ter falado bobeira aqui, ah, mas eu não sei se é uma prática tão comum assim, né? O aluno de exatas, por exemplo, sair ali da física, computação, matemática e ir para ver uma disciplina de letras e tal. Sim. Mas, pô, legal, cara. E eu queria saber o seguinte: é, como a gente estava falando aqui, eles valorizam bastante, além da sua história pessoal, claro, mas valorizam bastante que isso faz parte da sua história pessoal de certa maneira, né? Mas extracurriculares. Então, você falou de premiações, mas você também pode tocar projetinhos por si só e tal. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco sobre as coisas que você fez e tal. Acho que seria legal para o pessoal saber mais ou menos qual que é o esquema. Sim, total. Então, é engraçado isso, porque eu tô me mudando, né? E aí, ontem eu tava olhando para umas coisas antigas e eu achei um caderninho super antigo de uma Olimpíada aleatória. De uns 3 anos já, em que eu planejei pela primeira vez no meu application, assim. E aí é Caramba, que da engraçado hora. como, tipo assim, o que que eles querem, né, com essas extracurriculares e tudo mais? É, é que você já esteja não tem motivo para você esperar o ensino superior para fazer alguma coisa enfim, no que você pretende viver assim, viver o resto da sua vida. Então, acho que é bem essa a filosofia. Então, essas extracurriculares, a maioria das pessoas fica, não sei, fica preocupada, aí tenho que me envolver com isso, tenho que fazer ser um voluntário aqui e ali. Eu acho que é muito sobre, desde que você esteja fazendo uma coisa que você é muito apaixonado por, vai dar certo. Então, pô, no meu ensino médio, eu até. E é bem legal que tem esse caderninho aqui. Tem um exercício legal para você decidir o que fazer, né? Você faz duas bolinhas, uma com as coisas que você gosta e uma com as coisas que você é bom em fazer. E aí, geralmente, o que está no meio é uma área legal para fazer um projeto. Eu acho Enfim. que. Eu não sei se isso. Desculpa te interromper, tá? Eu tô tentando ao mínimo te interromper, que é para você não perder a linha de raciocínio. Mas acho que o pessoal chama isso, tem uma coisa. O que você é bom, o que você gosta. Aí tem gente que coloca outras duas. Acho que é o que dá dinheiro, alguma coisa assim, tá ligado? Aí você tenta achar a interseção entre isso, né? Pra ver. Acho que o pessoal chama de Ikigai isso. Acho que é alguma coisa. Eu já vi algum livro disso, não é? É uma coisa assim. Mas beleza, Ikigai é pode pra continuar. mais um propósito, né? Só que para Ah, extracurricular, sim. em geral, a gente não tá preocupado com, enfim, né, ganhar dinheiro com isso e tudo mais. É Sim, só sim, uma sim, sim. paixão. Aí eu simplifiquei o gráfico. Mas enfim.
E aí, tipo, na minha interseção aqui, caraca, eu tinha, tipo, 14 anos quando eu fiz isso, né? Tudo bem. Tava, ensinar, aprender e empreender. São as três coisas que eu cheguei que eu queria fazer. E aí, cara, é engraçado que no meu ensino médio, o que que eu fiz? Eu dava aula de computação em uma escola pública aí de São José dos Campos. Enfim, e aí era, tipo, levar um computador para as crianças e falar, cara, isso aqui é o Scratch, vamos, enfim, fazer um joguinho de labirinto e tudo mais. Era super divertido. É uma extracurricular que foi bem, bem importante para mim. É, quando você quando você vai aplicar, tem lá um espaçozinho de, enfim, você descrever suas extracurriculares, mas você também pode falar sobre em um texto da faculdade. Então, Colômbia tinha um texto que era tipo, como que você vai contribuir aqui no campus? Aí eu falei, cara, aí no campus de Colômbia tem essa iniciativa para dar aula de computação para crianças em Nova York. Eu já faço isso, eu adoraria contribuir para isso, sabe? Ah, da Então, hora. legal você ter noção dessas coisas. Enfim, eu fiz isso, dava essas aulas de computação, que era super divertido. É, eu também. Enfim, tem várias formas de você demonstrar excelência, tanto acadêmica quanto em outras áreas, né, nas extracurriculares. Estágios é uma ótima. Eu trabalhei no Universo Narrado, que você é professor, inclusive, Sim, por um sim. tempão. Uma das minhas extracurriculares mais importantes, porque é um negócio bem único, né? Tipo, quanto mais único e diferente e importante é o que você faz assim, melhor. Legal. E Universo Narrado, que foi um negócio bem legal. E aí, pô, eu também fazia. E aí, enfim, depende da faculdade, mas como minha específica, é uma faculdade que valoriza bastante a interdisciplinaridade, né? Então, eu queria mostrar isso na minha aplicação. Então, eu participei muito de modelo da ONU, organizava o Poliono lá no Poliedro, né? Que era um modelo da ONU bem legal aqui no Brasil. E fiz. Nossa, e esse foi um rolê bem louco. E é um dos motivos, uma das experiências que me fez escolher engenharia biomédica, inclusive, como, enfim, possível área aí de minor. Fiz junto com uma pessoa incrível, enfim, uma pesquisa em usar IA para identificar o autismo mais cedo, diminuir o custo do, enfim, para identificar o autismo, para democratizar um pouco isso. E aí, nessa, cara, a gente foi pra Turquia para apresentar esse projeto. Foi um rolê super louco, assim, que é uma das coisas que eu mais gosto de application. Que você começa a fazer esses projetos e aí, 2 anos depois, você se vê nos lugares mais aleatórios, assim. Tipo, eu tava na Esmirna, no meio de uma cidade grega de, tipo, não sei quantos milhares de anos de idade, eu olhei para um lado e falei, cara, como que isso aconteceu? Mas é isso. Ah, que da hora, cara. Pô, eu achei interessante isso que você falou, de que, tipo assim, às vezes o cara, ele vai... Duas coisas que você falou, na verdade. Primeira coisa, que é essa que você não precisa esperar a faculdade iniciar para você começar a tocar os seus projetos pessoais. Porque isso é uma coisa que acontece muito aqui. E o pessoal toca projetos bem legais quando começa a faculdade. Por exemplo, quando você entra em uma federal, ou em qualquer faculdade no geral aqui no Brasil, existem várias iniciativas da própria faculdade e tal, algumas de você trabalhar com computação, outras de você dar aula em cursos populares e tal. Mas seria muito legal se essas iniciativas pudessem sair da centralização do ensino superior e passar também para o ensino básico, para eles já começarem a ir trabalhando com isso. Por exemplo, você falou que você dava uma aula, por exemplo, de computação para os alunos de uma escola pública, né? Eles tinham quantos anos, mais ou menos? Você sabe dizer ou não? Cara, eles tinham, quantos anos, você pergunta? É isso. Entre 10 e 12 anos, eles eram bem novinhos, Pô, assim. 10 e 12 anos. Então, cara, e assim, pessoal, só para explicar aqui, ele não estava ensinando C++ para as crianças de 10 e 12 anos. Ele estava usando Scratch, né? Que é meio que uma Isso. forma de você programar, só que você vai mexendo as imagenzinhas, né? Então, cara, isso daí, pô, embora, claro, ninguém em alto nível vai utilizar isso, mas para o cara se introduzir ali pela computação e começar a se apaixonar por aquilo, entender a lógica de programação. E quando você entende lógica de programação, cara, a sua mente se abre assim para outros assuntos que não tem necessariamente a ver com programação também. Então, pô, se você está no ensino médio agora, busque projetos com os quais você pode contribuir. Busque já começar a estudar. Sei lá, eu quero fazer engenharia de computação. Será que você gosta mesmo disso? Não precisa começar o curso para ver se vai gostar. Começa, sei lá, procura um curso no YouTube, começa a aprender Python, que é fácil de começar e tal. E uma outra coisa que você falou que eu acho interessante, cara, é justamente o fato de que muita gente que vai aplicar, isso eu já vi também acontecer, meio que eles ficam pensando, putz, eu preciso achar um trabalho voluntário aqui para eu fazer, o que é que eu faço, não sei o quê, como se fosse algo penoso, né? Mas, na verdade, você achar um trabalho voluntário, ou então você tocar um projeto, seja você mesmo com um grupo e tal,
Se for em uma área que você gosta, cara, pô, é uma coisa muito recompensadora para você mesmo e que você vai gostar de fazer, né? Não é que não vai dar trabalho, mas você vai gostar de fazer. Então essa é a ideia, né? Mais É, ou total. Eu menos? acho que desde que você esteja fazendo uma coisa que você gosta muito, é um ótimo extracurricular. Legal. E outra coisa também, cara, é o seguinte, só para contextualizar para o pessoal aí, porque, mas antes de eu pegar essa bola, na verdade, só que isso daí é uma coisa meio difícil de fazer no Brasil, né? Porque como a gente falou, é meio que uma bola de neve. Então, a gente falou que aí nas faculdades do exterior, meio que o ingresso na faculdade valoriza muito isso. Como aqui no Brasil não tem essa valorização, meio que sei lá, o aluno ele pensa, putz, eu quero fazer faculdade. Tudo bem que eu quero mexer com computação e tal, mas eu quero fazer faculdade. E se eu estudar computação agora, no ensino médio, mesmo eu querendo fazer computação no futuro, isso não vai me ajudar a passar no vestibular. Às vezes eu vou ficar super bom em computação a nível de ensino médio e não vou ser aprovado na faculdade. E aí, o que é que eu faço? Ah, vou voltar aqui estudar gramática, português, física, química. Não que isso não seja necessário, né? Mas seria interessante, né? Talvez que os horizontes se expandissem um pouco, concorda? Sim, e a gente, o vestibular não só não dá oportunidade, como tira a oportunidade, né? Porque você precisa dedicar tempo ao vestibular, e não dá oportunidade para o cara, tipo, mudar radicalmente de curso depois que aceita, né? Tem que fazer de novo e tudo mais. Pô, isso daí foi uma coisa que você falou que eu achei interessante, cara. Eu até ia comentar, só que deixei você falar, esqueci. Você então só escolhe o curso no final do segundo ano de graduação que você falou? Isso. E Só no essa final. escolha, ela é livre? Ou tem, tipo, um número de vagas por curso que tem que ser preenchido? Como é, você sabe? É bastante livre, do nível de tipo, sei lá, 40 pessoas foram admitidas em física para a turma de 2028 e só 4 se formaram. Então é bem livre. Só que você, tipo, dependendo, enfim, da sua bolsa e do como você foi aceito, você não pode sair do departamento. Então, eu, por exemplo, não Ah, poderia entendi. para filosofia porque eu tenho que continuar no meu departamento de ciência aplicada, né? Entendi. Mas isso daí é uma questão da bolsa, né? E não da universidade em si. E de qualquer Sim, maneira, você ainda tem bastante, uma ampla gama de possibilidades, né? E, pô, isso isso. daí, cara, é uma coisa que, pô, eu vou falar aqui pelo ITA, mas pelas outras faculdades é a mesma coisa. Para você mudar de curso, cara, é um parto. É muito difícil de você mudar de curso. Existe essa história de transferência interna e tal, mas, pô, isso não é uma coisa certa. Muitas vezes o cara vai lá e faz vestibular de novo. Aqui no ITA não tem isso, você. Agora, na verdade, aqui no ITA eu acho que o ITA acaba se espelhando muito em universidade exterior. Agora, Aham. aqui no ITA, você escolhe no final do segundo ano. Mas não é livre a escolha, é tipo, baseada na sua nota. Então tem, sei lá, o número de vagas que tem que ter mínima para cada universidade. Vai o primeiro para cada curso, né? Vai o primeiro colocado e escolhe para onde quer ir, e aí vai indo, até que alguém, tipo, pô, se no final o último cara queria ir para engenharia de computação, mas está faltando uma vaga para completar a engenharia civil, existe esse impedimento, né? Uhum. Mas foi até legal você ter falado isso. Cara, uma coisa que você falou, e é uma coisa que eu acho interessante, cara. Você falou que você fez uma pesquisa com IA já no ensino médio, né? Pô, eu Uhum. queria que você falasse um pouco mais sobre isso, velho, porque eu acho uma coisa super interessante. Eu não fiz nem C na graduação ainda, para você ter noção. É uma coisa que eu gostaria de ter feito nos primeiros anos, mas acabei me dedicando a outros projetos, tipo o CAS, eu não consegui. Eu vou fazer mestrado, iniciar o mestrado esse ano, se tudo der certo. Então, eu vou ter esse primeiro contato com a pesquisa. Mas, pô, fala um pouco sobre como que foi. Eu quero saber algumas coisas, assim, mais principais, né? Tipo, Uhum. quem que te orientou? Se foi algum professor de ensino médio? Queria saber, você fez em grupo ou fez sozinho? De onde que surgiu essa ideia? O que é que você teve que aprender? Como que você teve que aprender? Cara, eu quero saber tudo disso aí, porque achei uma coisa muito legal, interessante. Pronto, legal demais. Eu acho que uma coisa que é muito verdade pra gente que tá no ensino médio, enfim, quer conquistar coisas assim, é meter a cara em coisas que não são pra você. Então, pesquisa é uma delas, né? Em geral é bem difícil fazer pesquisa no ensino médio. Mas, enfim, o jeito que isso funcionou é que eu tava trabalhando com uma menina que era de um Instituto Federal de Minas Gerais. E aí, enfim, os institutos federais já valorizam bastante isso, né? E ela tinha começado essa pesquisa e tinha um orientador lá da escola dela. Só que eu, particularmente, enfim, eu fiz bastante, não bastante, fiz dois projetos principais de pesquisa no ensino médio. Esse eu foquei mais em tipo, implementar.
os algoritmos, implementar a IA, melhorar ela, buscar os dados na internet para a gente apresentar para a banca lá na Turquia, para ganhar a medalha, enfim. Agora, a pesquisa que, tipo, fiz mesmo, escrevi e tudo mais no ensino médio, era um bagulho de usar IA para ensinar língua de sinais. Então, eu estava interessado em fazer pesquisa em como a gente fazia para conseguir fazer o computador entender Libras, né? Era basicamente isso. E aí, o jeito que isso funcionou é que eu busquei especialistas, pô, para me ajudar a escrever isso, a fazer um negócio de alta qualidade. Então, é impressionante o quão longe um e-mail pode ir. É você meter a cara e pedir, sabe? Tem um negócio nos Estados Unidos que chama Lumiere. Enfim, para ajudar justamente alunos de ensino médio a fazerem pesquisa e a Lumiere tem uma bolsa, né? E eles te conectam com um PhD na área que você quer enfim, te orientar. E aí eu consegui entrar nesse programa, eu consegui pegar a bolsa e tive acesso a uma pessoa que me ajudou bastante a desenvolver essa pesquisa. Óbvio que se você está fazendo pesquisa no ensino médio, você não vai, tipo, mudar o mundo. E, enfim, É, nem a verdade exatamente. espera que você cure o câncer. Apesar de ter umas crianças que chegam perto, é impressionante. Só que, assim, é legal você tem espaço no ensino médio, sim, para você fazer coisas inovadoras e que ninguém fez ainda. Você não precisa ser um PhD para conseguir fazer isso, né? Pô, que Mas da enfim, né? hora, cara. Você perguntou o que que eu aprendi, como que foi? Isso, Per- pode falar, vai. Perdão. Só Não, rapidão tranquilo. pra galera, porque eu achei que ficou meio abstrato. Beleza. É, eu para escrever o artigo em si, eu li muita publicação científica e busquei, no meu caso, aprender muita programação, né, para conseguir realmente, enfim, implementar os algoritmos, implementar a minha solução. E acho que é isso, cara. Hoje em dia tem toda informação na internet, assim, se você aprende a aprender, é tudo bem rápido e tem vários é, ferramentas hoje em dia de IA, inclusive, para você encontrar boas fontes e entender as coisas. E é difícil, mas factível. Ah, legal, cara. Pô, você estava mexendo com inteligência artificial, imagina você usava Python, então, né? Ou não? Sim, muito Python. Então, geralmente é padrão, assim, para IA e tal. Pô, legal, cara. E essa parte de implementar os algoritmos de IA é interessante, né? Eu gosto muito dessa parte de algoritmos, assim. Então, é uma coisa que você aprende ali e você fica, caramba. Eu não sei como é que você fazia, porque tem alguns algoritmos de IA, por exemplo, alguns são mais simples, tipo árvore de decisão e tal. Tem alguns, tipo redes neurais, que a implementação mexe um pouco com cálculo ainda, você tem que saber um pouco, né? Pelo menos para entender profundamente. Aí você deu uma estudada nisso também, ou você ficou mais no, eu vou implementar aqui, talvez eu não entenda tão bem essa parte, mas isso fica para o futuro e tal. Como que você fazia? Mano, na época eu li James Stewart para aprender Ah, cálculo. você leu Stuart? Então Legal. eu só aprendi cálculo mesmo na época. Ah, da hora. É. Pô, da hora então, cara. Uma outra coisa, então vamos lá, voltando depois de problemas técnicos, né? Mas, cara, é só um outro comentário antes de seguir para o próximo tópico, que você falou que é uma coisa interessante aí, que é o quão longe um e-mail pode ir. E assim, muitas vezes você só vai usar o e-mail para de fato o que ele foi feito quando você entra na faculdade, assim. Antes disso, o e-mail é só um negócio que você usa para logar em rede social, usa para colocar em joguinho e tal. Mas não, o e-mail é um meio de comunicação, né? E quando você entra na faculdade, cara, a maioria da comunicação com professores, pesquisadores, eu quero contatar um cara para ser meu orientador de mestrado e tal. Cara, ou você vai na sala dele, ou você manda um e-mail, assim. Em geral, você não vai ter o contato do Zap do cara, pelo menos não de início, né? Mas, pô, Uhum. legal, cara. E muito da hora os projetos que você fez, assim. Eu acho interessante você já começar no ensino médio isso e já estudar computação, né? E você consegue perceber se realmente você gosta daquilo e tal. É interessante. Cara, deixa eu te perguntar, aproveitando aqui, né? Eu sei que existem algumas instituições, por exemplo, da Fundação Estudar e tal, que meio que ajudam, eu não sei bem se é isso, né? Mas eles ajudam quem quer estudar fora do Brasil e tal. Se você puder explicar para o pessoal mais ou menos como que funciona isso, se é pago, se é grátis, se tem bolsa, qualquer coisa assim, acho que seria interessante o pessoal saber, né? Às vezes, cara, pô, eu quero estudar fora, mas eu não tenho condições de. Eu não sei se tem algum custo ali e tal. Explica aí, pessoal, que eu não sei o que eu tô falando, não, mas explica aí que acho que é melhor.
Com certeza. Então, nesse mundo de application, como é muito concorrido e cada ano fica mais concorrido, e dois, é muito complicado no geral, principalmente para gente que está aplicando como aluno internacional, existem muitas mentorias. Algumas delas pagas, algumas delas não só gratuitas, como te ajudam a aplicar financeiramente, né? A Fundação Estudar tem esse programa que surgiu em Harvard há uns 30 anos, junto com a criação da Fundação Estudar, inclusive, que apoia brasileiros que querem estudar fora. Então, eu fui parte do PrEP da Fundação Estudar, que é provavelmente uma das melhores mentorias. É, e o que eles fazem? Eles te dão um mentor, uma pessoa para principalmente te ajudar a escrever os textos, que é um saco fazer sozinho e é muito difícil você conseguir bom feedback, porque esses textos eles são muito importantes para sua admissão, então eles te ajudam muito com isso. E eles te dão, tipo, eles pagam para você, sei lá, aula de SAT. Então eu fiz aula de SAT com a Fundação Estudar para tirar nota bem alta para mandar para as faculdades. E eles também, tipo, o SAT, por exemplo, é uma prova que custa R$ 500 para se fazer, cara. E tá até mais caro agora, né, com dólar, são US$ 111 para internacional. Pô, eles ajudam financeiramente os alunos que não conseguem pagar um SAT, sabe? Ou o Duolingo, por exemplo, que também não é tão caro quanto outras provas, mas é uns R$ 300, pô. Então, assim, eles ajudam muito com esse custo para viajar, para fazer essas provas que não são aplicadas em todo lugar. Então é isso. Se Hoje em dia tem muitas opções. Se você não tem grana para fazer application, e, pô, sabe taxa de vestibular? Tem taxa para aplicar também, que é uns US$ 80 por faculdade, pô. E a galera aplica para umas 10, 20 faculdades, fica pesado, sabe? Nossa, caramba. É, então é isso, buscar uma mentoria e não tem só. É que eu tenho um viés para da estudar, né? Que, enfim, fui parte e tudo mais. Mas tem outros também que ajudam da mesma forma. Tem o Lala University Placement, que também, para brasileiro, faz a mesma coisa, te ajuda muito. Tem oportunidades acadêmicas da própria Embaixada Americana, que é um projeto deles aqui no Brasil, para, enfim, mandar alunos para fora também. E tem, enfim, se você tiver condições também, tem as mentorias pagas, né? O ruim dessas mentorias gratuitas e que te ajudam é que elas são muito concorridas. Então, pô, o PrEP mesmo teve a taxa de aceite de o quê? 0,8% ano Caramba, passado? velho. É. Então, assim, e as mentorias pagas também dão algumas bolsas, mas também são bem concorridas. Tem a daqui para fora, que é muito boa. Tem a Crimson, né, que é global, mas e também dá, acho que duas bolsas no Brasil. E é isso, buscar uma mentoria é bem importante. E tem uma muito boa também, que eu faço parte hoje em dia, que eu sou mentor, que chama Project Access, que é internacional e eles te conectam com um aluno da faculdade do curso que você quer ir. É bem legal. Que legal, cara. Pô, é interessante você ter contato com o aluno já. Mano, você falou que tem uma taxa de aceite de 0,8% ali na pré para estudar fora, por exemplo, né? Sim. Ah, como que é o processo para eles selecionarem as pessoas que vão receber o auxílio, né? A bolsa, essa mentoria e tal? É muito parecido com o da faculdade. O PrEP. Então, Diga. não, Perdão. não, não. Beleza, pode falar aí. Ah. Então, é muito parecido com o da faculdade, porque no PrEP você só entra quando você tá, tipo, na boca de aplicar, ou seja, quando você tá no terceiro ano ou no primeiro ano de gap, né, que você vai aplicar no final do ano. Uhum. Então, assim, mesma coisa, extracurriculares, tem cartas de recomendação, tem redação, é muito parecido. Então, é quase um application para você entrar na mentoria para você aprender a fazer o application, né? Às Sim. vezes, aí, quem está pensando em alguma coisa para empreender, faz uma mentoria para application das mentorias de application. Olha aí a ideia surgindo, né? Pô, cara, É. mas da hora, né? É interessante que pelo menos você se prepara ali, de certa maneira, né? Você já vai se preparando, mas é meio difícil, porque você vai estar fazendo uma coisa que você quer aprender a fazer, né? Meio que isso. É isso, a questão do PrEP é que eles procuram pessoas que já têm muito potencial de serem aceitas, né? Ah, entendi, entendi. Não, mas Agora, faz sentido, né? Até tem porque, coisas. Perdão. não, até porque assim, com isso eu não sei como funciona, né? Mas o PrEP ele é 100% gratuito, mas de certa maneira ele precisa, é a lógica do mercado, né? Então ele precisa mostrar que o trabalho dele está sendo bem feito, bem sucedido, digamos assim, né? Mas pode continuar. Não, eu só ia comentar que essas mentorias que eu comentei são principalmente para você, tipo, transformar o que você já tem, tipo, seus projetos, você em uma aceitação. Tem outros recursos para você poder se preparar ao longo do ensino médio, né? Para você chegar nesse nível.
E aí, pô, o Prep mesmo tem um curso gratuito online explicando detalhe por detalhe do processo de application com alunos que estão lá. E, pô, só procurar na internet, né? Prep graduação. E se você assiste aquilo no primeiro ano do ensino médio, cara, você voa até o final do terceiro. Pô, cara, então fica a dica aí. Pessoal que tá no começo do ensino médio aí, como é que eles pesquisam para saber? Gratuito o curso, hein? Como é que eles pesquisam? Curso Prep graduação. Curso pré-graduação, eles explicam como que é o processo de application e tal. Se bem que o Renzo tá explicando pra caramba aqui pra vocês. Mas talvez um curso formal ali apresentando e tal, cara, interessante aí, eu não sabia dessa. Mas É. interessante, cara. Pô, e você passou em Colômbia, né? Uhum. Colômbia, tem aquela história das Ivy Leagues, né? Colômbia é uma Ivy League? É, O que assim, é esse negócio de Ivy League? São as maiores, as melhores, né, do país ou não? mais ou menos. Tem 8 faculdades na chamada Ivy League, né? Que são as 8 faculdades mais antigas dos Estados Unidos. E, assim, a Ivy Ah, League em entendi. si é uma liga de esportes. Então, assim, eles criaram para jogar esportes entre si. Só que, como são faculdades muito antigas e muito reconhecidas, a Ivy League virou sinônimo de excelência acadêmica, sabe? Então, tipo, Columbia, Ah, que da Brown. hora. É, Pô, interessante, cara. E aproveitando, eu não sei, eu sei que eu já vi uns filmes assim, e em filme tem muito isso, né? Do cara conseguir entrar numa Ivy League ou em alguma faculdade mais renomada assim, por meio do esporte. Então o cara joga muito bem e tal. Tem essa possibilidade para os alunos brasileiros, estrangeiros, ou é mais restrito para o pessoal de lá? é mais restrito pro pessoal de lá, eu não conheço ninguém que conseguiu isso. Mentira, eu conheço uma pessoa. Só que detalhe, para você conseguir, para você sendo um aluno internacional e querendo uma bolsa em uma faculdade dessas por meio do esporte, você tem que ser, tipo, ou nível olímpico ou, tipo, top 3 do Brasil, sabe? Então é bem maluco, assim. Entendi. E assim, normalmente o cara que. Quer dizer, eu posso estar falando bobeira aqui, porque eu também não acompanho muito esporte, mas, pô, às vezes o cara que tá ali olímpico e tal, ele nem pensa naquele momento em entrar na universidade, né? Ele pensa em competir nas competições e tal. Não sei se talvez dê pra. Não, eu acho que é ali no. É no terceiro ano do ensino médio de qualquer maneira, né? Terceiro ano gap year. Então, às vezes o É, cara tá com outra coisa na cabeça e tal, então. Mas total. assim, às vezes até. Tinha gente que teria esse potencial, né? A Rebeca Andrade, da ginástica, talvez teria conseguido, compete com a americana lá, então talvez ela teria conseguido, mas assim, o foco estava sendo outro, estava sendo participar das competições e tal. Mas interessante, cara, você falar isso. É mais restrito para eles, então, né? Só um detalhe, é porque faz muito mais sentido para eles. Por exemplo, a NBA, por exemplo, vai escolher os jogadores a partir da competição das faculdades, né? Então, assim, para o cara meio que crescer no esporte, é bem importante fazer parte de uma instituição dessas, que não é tão verdade aqui no Brasil, né? Então, Ah, é, entendi, caramba. Então, por exemplo, é meio assim, o cara joga muito bem basquete no ensino médio, no high school lá deles, né? Aí ele, a partir disso, sendo muito bom, consegue uma bolsa numa faculdade dessas, tal. Aí para ele jogar mais profissionalmente, a NBA, por exemplo, vai lá e escolhe os caras que estão na faculdade já, não é? É isso, mais ou isso, menos isso? é mais ou menos Pô, isso. pô, eu não sabia, cara. Que interessante, velho. Isso daí é realmente coisa que eu não sabia. É E por como isso que foi a faz. reação, hein? De O você quê? ter... A reação de ter sido aprovado. Como é que foi? Mano, tem uma história muito engraçada do Macete, que, enfim, eu queria. A minha reação, tem um vídeo de reação no Instagram da Fundação, né? Que, enfim, todo mundo grava, que é um momento bem legal. Só que eu meio que já sabia naquela hora. Porque no dia do Macete, o Macete ia sair às 9 horas da noite, né? E, pô, tô na expectativa, tava me preparando há meses para aquele negócio. Eu tinha faltado o vestibular da USP, tipo, no dia anterior, a segunda fase. Porque eu falei, não, tô com dor de cabeça, vai dar certo Colômbia. Se não tivesse dado certo, eu tinha me Hum. ferrado também, né? Mas tava toda aquela ansiedade. E a DC ia sair 9 horas da noite. Cara, deu tipo 11 horas da manhã, eu recebi um e-mail do FedEx falando, cara, o teu pacote de Colômbia tá chegando. E você só recebe esse e-mail quando tá vindo o seu pacote de aceite, né? Que eles mandam uma cartinha, mandam uns posters, é, enfim, um monte de coisinhas. Aham. E eu falei, pô, será que o meu pacote de aceite? E eu conversei com um monte de gente, eles falaram, cara, só pode ser. Aí eu abri e-mail, Caramba, velho. começou. É legal que quando você abre, você recebe e-mail falando, cara, tem um update lá nessa aplicação. Aí você tem que abrir o site deles, né? E aí pode ser tanto um aceite como um rejeite, como um atraso. Eles podem atrasar a sua decisão para depois.
que é um saco, mas enfim. E aí, quando eu aceito, geralmente tem um videozinho e começa uma música aleatória, que foi o que aconteceu comigo. Aí, felicidade total, né? Pô, que da hora, velho. Então você foi spoilado pelo FedEx, né? Pelos Correios. Que droga, Isso, velho. Alex. Ah, mas mesmo assim, ainda é um momento emocionante ali, velho. Qual é a Sim. música que toca lá? É, É, depende de pessoa para pessoa, ou é sempre a mesma, sabe? não, é sempre a mesma. Ó, Ah, é sempre a mesma, tá. é, é uma musiquinha, tipo, num, é tipo um violino, assim, tocando uma música lendária, assim, tipo Terra-média, sabe? Senhor do Anéis. Ah, entendi, cara, da hora. Foi que eu pensei que seria muito da hora, por exemplo, sei lá, aqui no Brasil eles colocarem a música, sei lá, a música da vitória do Ayrton Senna, sabe? Isso dá um Sim, trabalho, e seria completamente desnecessário, né? Mas já pensou, pô, você ser aprovado ao som da música da vitória do Ayrton Senna, tá ligado? pô, cara, tá aí uma ideia. Um dia a gente precisa fundar uma faculdade pra fazer isso. Então, cara, ô, caramba, pior, hein? Já pensou o INSPER, o Intel fazendo isso? Seria legal, cara. Nossa, eu aplicaria só pra ter o aceite com a musiquinha do Ayrton Senna. Então. Pô, cara, mas da hora. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisa associada ao application em si. Pô, a gente falou sobre sua preparação, sobre as extracurriculares, né? Olimpíada. Fala um pouquinho sobre as Olimpíadas que você participou e tal. Acho que seria interessante também. Que é uma coisa que ainda estando muito distante dos alunos médios brasileiros, distante no sentido de talvez às vezes eles nem conhecem, mas é uma coisa que está mais próxima, por exemplo, do que você aprender computação no ensino médio. Então, fala um pouquinho sobre as Olimpíadas. Acho que seria interessante. Cara, então, eu fui pro Poliedro, eu sou da Bahia, eu me mudei pro Poliedro com o objetivo de fazer o ITA, né? Fazer o vestibular do ITA, e tudo mais. Era total o foco. Tanto que no meu primeiro e segundo ano eu nem pensava em aplicar, eu só vivia, estudando física e aula de geografia, aí no Poliedro. E aí, é, e aí, em algum momento, você começou a dar aula de Olimpíada, né? E eu falei, cara, e eu conheci muita gente no Poliedro que ganhou medalhas muito legais. Eu falei, cara, que legal isso aí, né? Pô, já tô me preparando, é relativamente parecido com o vestibular do ITA, e foi aí que eu comecei a fazer Olimpíadas. E eu foquei muito na UBF, porque eu gostava muito de física, e aí eu não fui bem no meu primeiro ano. Eu não Aham. sabia da importância, né? Então, tipo, eu só faltei a segunda fase, que eu esqueci no dia da UBF. Nossa, caramba, velho. Aí tem uma história engraçada pra falar depois, mas termina a sua primeiro. Pronto. E aí, no segundo ano, você começou a dar aula lá, eu comecei a me interessar pra caramba, e aí eu vivi de física no meu segundo ano, assim, tanto que fiquei no top 10 da BF, né, naquele ano, fui classificado pro TBF, não podia, mas Insano, cara. e foi um negócio muito importante para mim. As Olimpíadas não foram foco no meu application, porque, tipo assim, pô, eu tenho muito orgulho da minha medalha, mas junto comigo tem aplicando gente com, tipo, ouro na IFO, sabe? Então, Sim. não foi foco no meu application, mas foi um momento de muito crescimento intelectual para mim, assim, no geral. Ah, que da hora, cara. Legal. É, E assim, meio que. Às vezes o pessoal faz a Olimpíada com foco de application, assim como o pessoal faz trabalho voluntário com foco de application. Mas isso não é para ser o foco, não é para ser o fim, né? É para ser. No fim, acaba sendo um meio, mas você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar, às vezes, pô, no que é que você está ganhando com aquilo e tal. E você estudar física, por exemplo, eu estudei muito física no ensino médio, agora estou em computação. Mas várias das coisas do raciocínio. Que eu aprendi em física e matemática, eu uso em computação. Na verdade, por exemplo, vários algoritmos de sei lá, descida de gradiente. Isso daí, você tendo intuição física do que é que aquilo funciona, mesmo que você esteja trabalhando no espaço de dimensão 729, sei lá, você ainda assim consegue ter uma intuição física melhor. Em algumas partes de IA, não sei se você chegou a implementar isso em algoritmo, por exemplo, em árvore de decisão tem isso. Tem o conceito de entropia que você tenta minimizar e tal. Então, muitos dos assuntos acabam não tendo uma conexão tão direta, porque a entropia da física é diferente da entropia da computação, mas ao mesmo tempo você consegue ter uma intuição sobre aquilo, você consegue manipular melhor, né, e pensar melhor também. É essa a grande ideia, né? Você trabalhando no universo narrado, você sabe que essa é a filosofia do Felipe e a filosofia do universo narrado como um todo, e eu também compartilho dela que você estuda física e matemática não para utilizar, não porque você vai na padaria e vai ter que fazer uma equação, resolver uma equação do segundo grau para calcular o preço do pão. Não, não é isso. Isso aí é uma contextualização forçada e tal. Mas você aprende para ficar mais inteligente.
Porque a partir do momento que você entende a lógica subjacente da matemática, que você consegue manipular e ter a plena noção de que você parte de premissas e chega em conclusões por meio de passos lógicos, isso é uma coisa que você vai levar para a vida toda, cara. Eu fiz até um vídeo recentemente sobre isso, não sei se você chegou a ver, sobre Sim. conceituação, manipulação e aplicações. E muitas vezes as pessoas entendem isso daí errado, né? Mas interessante. Então, você fez porque você gostava. E no final, isso acabou nem sendo o foco do seu application. Então, provavelmente não foi o que fez você passar. Mas ao mesmo tempo, isso foi tempo perdido? Não foi tempo perdido. Porque as outras coisas certamente tiveram influência desse seu estudo, concorda ou não? Mais ou menos essa ideia? Cara, com certeza. E, tipo assim, estava lá no meu application, né? Coloquei como uma das honras e tudo mais. Escrevi um essay sobre como foi esse processo e tudo, de estudar para application. E mas assim, eu acho que se não fosse as Olimpíadas, eu não teria entendido o que significa excelência acadêmica, sabe? O que significa ser excelente em todo sentido. E só se você compartilhar a sua história da BF, eu vi uma analogia legal um dia desses que eu queria muito compartilhar, que é de que, sobre isso da matemática, da física, é, que é de que cara, um jogador de futebol, ele vai pra academia todo dia e ele vai lá levantar peso, não sei o quê. Só que ninguém vai para ele no meio de um jogo e falar, cara, se você levantar essa barra aqui agora, você ganha o jogo. E a matemática é tipo isso, é a forma mais direta de você, enfim, treinar esse músculo do raciocínio, mas ele não necessariamente vai ser usado de forma direta, né? Perfeito, exatamente, né? Então, já pensou o cara parar no meio do jogo para levantar uma barra lá? Não. Mas ao mesmo tempo, caso ele não tivesse feito isso, ao mesmo tempo, o pessoal fica treinando quando vai jogar futebol, sei lá, coloca vários cones e fica treinando fazer zigue-zague nos cones. Cara, já pensou se no meio do jogo do futebol, opa, para. Vem o pessoal, coloca 5 cones lá. Quem fizer o zigue-zague nesses 5 cones mais bem feito vai ganhar. Não, não é assim. Mas no momento que o cara está treinando ali com os cones, ele está treinando um verdadeiro reflexo, um verdadeiro instinto ali, que ele vai. Esse daí talvez seja um pouco diferente, porque ele vai realmente utilizar durante o jogo, mas não com os cones. Da mesma maneira. Na matemática, você está treinando um instinto, um reflexo, uma intuição sobre você fazer um desenvolvimento partindo de premissas e chegar em conclusões que não necessariamente você vai usar, como que eu posso dizer, com os cones do futebol. Você não vai usar para resolver uma equação do segundo grau, mas você vai usar para ter um reflexo, um instinto e desenvolver o seu raciocínio. Interessante. Legal. Mais ou menos isso, né? Eu gostei dessa analogia. Sim. Cara, só sobre a história da OBF aqui, então. ah, Na minha primeira OBF, eu lembro até hoje, o colégio meio que colocava a gente para fazer as Olimpíadas durante o horário de aula mesmo. Então, meio que você era obrigado a fazer isso, né? E, pô, acho que era o oitavo ano, oitavo ou nono ano, não lembro. Mas eu sei que assim, você sempre passa por essa fase que você quer contrariar tudo, ser meio rebelde, né, e tal. E, pô, eles aplicaram 2 Olimpíadas no mesmo dia. Eu não lembro agora se era a Canguru e a UBF e tal. E, cara, eu tava consternado, mas como é que pode eles estarem aplicando isso pra gente, sendo que eu nem quero e tal? Tava, pô, uma bobeira, né? Porque na prática, no final eles estavam certos, você não ia estar perdendo nada, você ia ter que estar lá de qualquer jeito, e no final, os alunos que de fato gostassem daquilo iam poder aproveitar, né? E quem não gostasse, tudo bem, besteira. Mas eu sei que por essa minha revolta e tal, eu só marquei tudo e fui embora. Marquei tudo e saí da sala. Isso foi no oitavo ano, né? Foi no oitavo ano mesmo. Ah, Aí no final, um colega meu, o Alip, inclusive, ele foi aprovado na UBF, esse ano na primeira fase, né? Foi para a segunda e tal. Acho que ele não medalhou na terceira, mas pô, ele gostou muito de física. Tanto é que no nono ano, cara, ele me trouxe para as aulas de física e eu, pô, comecei a gostar e tal. Aí eu fiz a UBF na moral mesmo, assim, sabe? Então, pô, às vezes você não quer fazer, mas você no final acaba gostando, né? Eu, por exemplo, cara, eu não sei se você sabe, eu já falei isso, né? Eu entrei no ITA, mas eu quero mesmo é seguir como professor. Mas agora eu comecei a ter aula de engenharia de computação, de verdade, né? E, cara, é um assunto que eu tô gostando muito, velho. Assim, eu até comentei com outro cara com quem eu conversei em outro podcast aí. É, que eu acho que o que eu gosto mesmo é de aprender, assim, independente se for física, algumas eu não gosto tanto, tipo química, mas independente se for física, computação e tal, o que eu curto mesmo é aprender. Existem algumas que eu gosto de aprender mais do que outras, tipo física, Sim. computação, matemática, química. Eu lembro que na época que eu estava estudando, pô, eu ficava, caramba, da hora, entendi isso daqui. Mas não foi uma coisa que eu
Eu tinha um prazer ali na hora, mas não é uma coisa que eu queria levar para a vida. Você tem inclinações naturais, né? Tanto é que eu já quis ser professor de história. Eu tinha um professor muito bom de história, e eu gostava muito de estudar pelas aulas dele. E aí acabava que eu curtia, né, essa ideia geral. Pô, cara, você quer comentar alguma coisa aí ou não? Não, eu acho muito incrível como você é um cara que me mostrou. Tipo assim, acho que nesse contexto de vestibular, a gente tem muita aula com professores que estão lá. E, pô, isso não é necessariamente uma crítica, né? É o que funciona. Que estão lá há muito tempo, passando as mesmas aulas há, tipo, 20 anos. E o que eu achava muito louco da sua aula, que eu ficava, tipo, maravilhado, era como se chegava lá com uma questão super difícil e ficava, cara, que bagulho de maluco, mas que incrível, né? Aprender isso, era bem legal. Ah, que da hora, cara. Eu vou aproveitar então agora para fazer o meu merchanzinho aqui. Pô, no clube de membros não, no YouTube, eu tento trazer muito isso da forma como eu vejo a física e que eu fui treinado, né? Então, pô, eu tenho, querendo ou não, uma bagagem de Olimpíadas e sempre que eu vejo uma questão diferente assim, eu penso, caramba, essa questão aqui dá para colocar na lista dos meninos, ou então dá para trazer para o YouTube. E eu tento trazer essas questões diferentes, né? E eu acho muito legal, cara, porque é aquela coisa, uma frase que é atribuída ao Einstein, mas nem sei se é dele. Uma mente que se abre a uma nova ideia nunca retorna ao seu tamanho original. E, pô, isso é uma coisa muito da hora, porque a primeira vez que você vê uma solução de uma questão, cara, eu não sei, talvez o pessoal que não gosta de exatas não fique assim, mas eu, pelo menos, ficava maravilhado, eu ficava, caramba, velho, como que eu ia pensar nisso? Eu fico assim, que solução bonita, cara. E até hoje, quando eu dou aula, é claro, com o tempo você vai ficando, pô, você já viu essa questão várias vezes e tal, mas até hoje, quando eu estou dando aula, e eu explico aquela questão, eu explico aquela resolução, eu fico, caramba, velho, que da hora. Se eu resolvesse a questão sozinho, eu acho que eu não ia sentir tanto quanto na primeira vez. Mas quando eu coloco a questão no quadro, eu explico aquele raciocínio, igual hoje, eu resolvi aquela questão, não sei se você lembra. Eu acho que eu não coloquei na lista do seu ano, não, coloquei só no ano posterior. Que é assim, é uma caixa aberta em cima, e eu tenho um besouro que quer sair de um ponto, chegar até a outra extremidade, passando pela base, e eu quero saber o tempo mínimo que ele vai fazer isso. Não sei se você conhece essa questão, A gente fez mas uma, conhece, né? Oi? você fez uma, só que era uma formiga na minha época. Formiga, eu acho que eu mudei para besouro, sei lá, uma parada assim, né? Eu fiz então. E, cara, a primeira vez que você vê essa questão, você pensa, como que eu vou achar a distância mínima, velho? Aí, quando você pensa na ideia de pensar fora da caixa e planificar a caixa, mano, cara, essa ideia eu acho uma ideia, assim, pô, sensacional. E, assim, agora eu já sei fazer ela. Então, se aparecesse ela para mim, eu ia fazer, eu não ia ter toda essa animação e tal. Mas quando eu vou lá pro quadro, e eu acho que é por isso que eu gosto de ser professor, quando eu vou lá pro Uhum. quadro, desenho a caixa, desenho ela planificando, vejo o pessoal ficando, tipo, às vezes o pessoal arregala o olho assim, sabe? Pô, é uma coisa que eu acho muito legal. E você abre a sua mente, né? Às vezes, quando aparecer um outro problema parecido, você consegue aplicar uma ideia parecida também. E, e uma coisa legal, desculpa, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu só ia comentar com, eu acho que uma coisa incrível de Olimpíadas e que eu acho que a única prova não olímpica que traz isso é o ITA, é sobre essas coisas muito fora da caixa, sabe? Eu acho que isso que é valioso de verdade, né? E eu achava muito legal quando eu me lembro, cara, de quando você começou a dar aula pra gente, que você sempre trazia, assim, uma lista e uns problemas, assim, absurdos. Tipo, tava fora da mão, assim, você passava 40 minutos ali no quadro e eu achava incrível como ficava 20 adolescentes vidrados no cara escrevendo a matemática ali no quadro. Eu achava bem... Sempre tem os problemas no final da lista, eram os problemas de desafio, era D1, D2, né? Umas paradas assim e tal. Sim. Chama da hora. Eu lembro, pô, que acho que na primeira aula, pô, na primeira ou segunda aula com vocês, cara, eu resolvi o problema da Ibero, que é o problema do doutor Gutierrez, eu acho. E, pô, é um problema super legal, assim, o pessoal ficou vidrado e tal. Assim, a aula de Olimpíada sempre tem aquele problema. Eu comecei a dar aula esse ano, no caso, eu retomei as aulas desse ano sexta-feira passada. E nesse momento, eu tenho um auditório cheio para mim, aula de Olimpíada. Mas assim, por N motivos, né? A aula de Olimpíada é muito corrida, eu tenho pouco tempo, as questões são muito difíceis. Cara, no final do ano, vai sobrar umas 20 pessoas ali, quando muito, não umas 20 pessoas. Mas, pô, essas 20 pessoas, cara, elas estão ali, estão aprendendo física no nível muito alto, estão gostando daquilo, né? E é por isso que eu gosto. Inclusive, eu sempre falo nas aulas, cara, porque sempre tem, assim, em todo lugar tem.
Tem o cara que vai para aula de Olimpíada, meio que para ficar mais tarde no colégio, para ficar conversando com os amigos e tal. Eu falo, moçada, é o seguinte, pô, eu tô aqui para dar aula para gente que gosta de dar, que gosta do que eu vou dar aula, assim. Se você por algum motivo pensar, putz, eu não gosto disso daqui não, eu quero sair Eu falo, pô, não precisa pedir para ir embora mais cedo, para ir no banheiro, para beber água. Você sabe disso. Eu sempre falava isso. Se alguém pedia para ir no banheiro, eu falava, não precisa pedir, só vai, cara. Não, não precisa não. Porque na faculdade vai ser assim, né? Mas eu falo, pô, se vocês acharem, essa é a primeira aula, se vocês acharem, pô, isso daqui não é para mim e tal, não tô gostando, não tá sendo prazeroso pra mim, no lugar de você ficar conversando com seu amigo que tá do lado, cara, pode sair, eu não vou me incomodar de você estar saindo, assim. É claro, eu tento dar a melhor aula possível para que o mínimo de pessoas saia. Mas às vezes é uma questão pessoal ali e você pode sair sem problema, vai conversar lá fora. Eu, particularmente, não me importo com isso. Eu nem sei se você pode fazer isso, né? Porque talvez, sei lá, o cara tá matriculado, alguma coisa. Mas, pô, eu não vou ficar dando aula pro cara que não quer ter aula assim. Evidentemente, isso eu estou falando no contexto de Olimpíadas. Para o cara que está no ensino médio, já pensou, o professor está dando aula no ensino médio normal e tal, e fala: Ah, pessoal, quem não quer ver aula pode ir embora. Não, é outra história, né? Mas no contexto de Olimpíadas, essa é a minha visão, né? Eu quero dar aula para os alunos, e é por isso que eu gosto de ir, em Olimpíadas e tal. Eu dou aula para os alunos que realmente estão interessados em aprender, em se tornar mais inteligentes e assim vai. Mas legal, cara. Que bom que eu pude fazer um pouco parte dessa trajetória aí de você valorizar o conhecimento e gostar das coisas. Legal. Beleza. Beleza. Cara, então, é, eu não sei, eu acho que eu fiz bastantes perguntas, então, sobre como foi o processo de application. Acho que eu meio que cobri tudo. Aí eu queria, velho, se você tiver mais alguma coisa para falar sobre o processo de application, que você acha que é interessante, que eu não comentei, falar alguma coisa para o pessoal que quer aplicar. Enfim, eu queria que você ficasse à vontade nesse momento para a gente já ir encaminhando o encerramento, pode ser? Pronto. É, acho que uma coisa bem importante é que brasileiros aí no ensino médio, por favor, apliquem para a Colômbia. Precisamos, o Brasil é um dos países mais bem representados por lá, mas ainda assim é bem legal ter os brasileiros, enfim, no campus, né? E dois, eu acho que, pô, nesse contexto de Olimpíadas em específico, que eu acho que você, grande parte das pessoas que estão aqui, tem um. Isso é relativamente específico da minha faculdade, mas outras faculdades têm, têm políticas parecidas de que uma das partes mais importantes do processo é a curiosidade acadêmica. Então, assim, curiosidade intelectual e tudo mais, você mostrar isso durante o processo. Tem um vídeo de Colômbia, das admissões, falando, cara, a gente quer pessoas que vão ser curiosas aqui dentro. Eu acho que uma das principais formas que eu tive de mostrar isso foi contar justamente essa minha trajetória com as Olimpíadas, sobre, enfim, como isso foi importante para mim, como eu usei isso ao longo do meu ensino médio. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade incrível para explorar isso, e essas Olimpíadas te levam para uns lugares muito loucos, assim. Não só de física, né? Eu fiz muito de empreendedorismo também. E, tipo assim, mano, é do nível de. Esse meu bagulho com IA e língua de sinais, por exemplo, a gente ganhou um prêmio de, pô, uns R$ 10.000. Que a gente depois usou para ir numa outra competição que tinha que pagar passagem de avião e não sei o quê. E, cara, chega um momento que você olha para um lado e olha para o outro e fala, nossa, caraca, comecei fazendo uma prova, tô nesse lugar aqui completamente aleatório. Então, assim, vale muito a pena. Ah, que legal, cara. É assim, putz, como que eu fiz uma provinha, sei lá, 3 anos atrás, comecei a ser curioso 3 anos atrás e agora tô, sei lá, na Grécia. Você tava na Grécia, né? Uma parada assim, né? Pô, Mano, tava na Turquia, velho, total Turquia, aleatório. Turquia. Ah, da hora, cara. Mas então é isso, cara. Primeiramente, Enzo, eu queria agradecer em nome de todos os inscritos aqui do canal, porque eu tô tentando aqui no canal, você foi a primeira entrevista, hein? Eu vou tentar trazer outras pessoas. Eu estava comentando com você, quero trazer o Alip, por exemplo, que foi medalhista na Olimpíada Internacional de Física. Acho que ele tem muito o que falar. Trazer essas pessoas justamente para o público aqui do YouTube conseguir entender como que é esse processo para você medalhar na Olimpíada Internacional, você passar na faculdade do exterior e não entender de fato o fim, mas sim o meio. Porque o que importa para você conseguir no fim ser aprovado é o meio. Então, por exemplo, você falou, você fez várias extracurriculares, participou de Olimpíada, fez pesquisa com IA, deu aula para as crianças da rede municipal e tal. Então, eu queria trazer aqui essa sua experiência
E eu queria agradecer por você ter aceitado o convite de ter participado. E eu espero não, tenho certeza de que foi muito proveitoso para os outros inscritos do canal. Fechou? Então é Pô, isso. muito obrigado, Caio. Fico muito feliz com o convite de ter feito parte. E é isso. Se inscreva, o Caio vale a pena. É isso, pessoal. Fizeram merchan aí para mim já. Obrigado, pessoal. É isso. Valeu. Não esqueçam de se inscrever no canal. Além disso, fazendo mais merchan aqui. O Renzo falou sobre as minhas listas de Olimpíada, que eu colocava questões de desafio e tal. Agora, eu estou fazendo aqui no YouTube o clube de membros do canal. O nível maior é R$19,99 por mês. Cara, isso é R$ 5 por semana. E você vai ter acesso a aulas teóricas e listas de exercício, inclusive com várias das questões que o Renzo falou. Não é para pegar mole, não. São listas complicadas mesmo, em alto nível. Então, se você se sentir no interesse, se você quiser aprender física em alto nível, sinta-se convidado a se tornar membro do canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu, fomos!